fala, professor, está na natureza, então é coisa, ele pode ser objeto de uma relação jurídica? Não, eu não posso comprar e vender ar. Ô, Mariane, você quer, sei lá, tantos metros cúbicos de ar? Como é que eu vou pegar isso? Né? Fora Dilma que queria estocar ar, tá? Ela tinha razão, tadinha. Com toda a burrice, quer dizer, com toda a simplicidade dela, tinha razão. Se tivesse estocado ar, de repente nós estaríamos passando necessidade de ar. Mas não estamos falando de ar. O ar está na natureza. A energia solar está na natureza. As matas é da natureza, é para todos. É ela que limpa o oxigênio para poder nós continuarmos respirando. Por isso que também é uma injustiça absurda. Eu trabalho na área ambiental há 30 anos, 20 anos. E a obrigação dos proprietários rurais de ter que reflorestar as áreas dele, isso é um absurdo. Quem tinha que pagar isso é toda a sociedade. Porque todo mundo respira. A floresta que ele está colocando ali, geralmente não foi ele que cortou, é o Estado que teria que pagar e o cara tem que desembolsar bilhões, ou milhões, né? Então, então isso são coisas. Professor, mas vamos voltar no ar. E aquele ar que está faltando lá em Manaus e que custa uma fortuna? Bom, aí nós falamos de coisas manufaturadas. O que é manufaturar? É pegar esse ar da atmosfera, passar por diversos filtros e engarrafar ele, para que você, a hora que pegar o coronavírus, que fica embaladinha clandestina aí, né? Sassaricando no supermercado todo dia, né? Você vai ter que respirar aquele oxigênio que custa uma nota, porque ele é limpo, ele é a impureza, a pureza dele é absurda. Custa. É óbvio que o cara não vai dar de graça, né? Ele vai falar para você, ó, você quer respirar esse ar puro? Vai você lá captar o ar e limpar, que é o caso daquelas águas. Ah, essa é a água não sei da onde, que o cara coloca um poço, não sei quantos metros de profundidade, o cano tem que ser de inox, não pode ser cano comum. A água já passa dentro de alguns filtros, depois o engarrafamento tem que ser automático, não pode ter ação humana, e o cara vende, ganha uma nota, né? Então, pessoal, isso são coisas manufaturadas são outras. Eu não sei se vocês vão lembrar, acho que aqui não tem ninguém na minha idade, que vai lembrar do deputado do Rio de Janeiro, Maia, como que é? Sérgio Maia, que construiu prédios, um conjunto de prédios, utilizando a areia das praias, que é uma coisa, é público, não tem valor, mas ele foi lá de noite com os caminhãozinhos dele, encheu e levou para colocar na construção. O que aconteceu? Sérgio Maia desabou todos os prédios dele. E o cara vazou para Miami, para não ter que indenizar ninguém. Foi um perereco na época, né? Matou não sei quantas pessoas, acabou com a... Você imagina você fazer um financiamento para comprar um apartamento desse e de repente o maldito desaba porque o cara usou areia da praia que não pode, não tem liga, né? Então isso são coisas, pessoal. E bens? Bens é tudo aquilo que pode ser objeto de uma relação jurídica porque ele tem um valor econômico. Isso são bens. Ficou claro? Bens pode ser objeto de uma relação jurídica e tem valor econômico. Então, José Lucas, a hora que você chegar, né, no banco e chamar sua mulher de bem, você não precisa ficar preocupado que o cara não vai valorar ela. E não adianta você tentar dar ela em garantia para o empréstimo que você vai fazer, porque ela é um bem seu. Ela não tem valor econômico, ser humano. Entenderam? Ficou claro isso, pessoal? Então, o direito real é o vínculo que eu tenho sobre esse bem, que vai ser comprovado através de contrato, nota fiscal e uma série de coisas. Certo? Então, nós vamos partir para o primeiro bem. Bens móveis e imóveis. Aí eu perguntei para vocês, aquela janela atrás de mim é um bem móvel ou imóvel? A caneta é um bem móvel? A colega falou que sim, porque ele se locomove. Mas eu disse que o bem móvel não é só aquele que se locomove, né? Aquele que não destrói o seu objeto.
Então, qual seria o conceito de um bem imóvel? Professor, bem imóvel é aquele que não pode ser locomovido sem que ocorra a destruição do seu objeto. Beleza? Bem móvel é aquele que pode ser locomovido sem que ocorra a destruição do seu objeto. Ponto. A janela é um bem móvel ou imóvel, pessoal? Imóvel. Bem, Natália. Milena, imóvel. Ó. O pessoal não está desmaiando aí, não, né? Pensar assim, falta muito oxigênio, de repente. Tá todo mundo já angustiado. Tudo certo? Todo mundo vivo aí? O professor, Diga repete lá. para mim, bens móveis é aquele que se locomove e que Sem que não se ocorra, desgasta? que não ocorre a destruição do seu objeto. Ok. Todo mundo falou em imóvel. Ah, Natália. Por isso que contrato, pessoal, dá vontade, tem hora que dá bater no cliente. Porque o cliente fala assim, doutor, quanto o senhor cobra para fazer um contrato? X. Ah, mas lá no cartório, não sei aonde, o cara praticamente me faz de graça, então faz com mardito. Por quê? Porque depende de tudo que você coloca. Antes de entrar em online aqui com vocês, eu estava revisando um contrato que amanhã eu vou passar para um cliente. Li, reli, reli, fiquei com dúvida ainda. Mandei para o outro colega, falei, depois que você jantar, lê de novo para ver se você entendeu o que eu entendi. Porque ele tem que ser bem fundamentado, bem elaborado. Quando a gente fala em bem imóvel, todos vocês falaram que a janela é um bem imóvel. Tá certo. Porém, nós temos que tomar cuidado. Porque se eu estou comprando ela na loja, ela é um bem móvel. Depois que eu incorporo ela a um bem imóvel, ela passa a ser imóvel. Mas se eu destruir o prédio, por exemplo, se eu for demolir o prédio, chegar aqui e quebrar a lateral dela e tirar ela intacta, ela volta a ser um bem móvel. Entenderam? Vai depender muito disso. Professor, para que essa lenga-lenga? Para que eu tenho que saber isso? Porque nós estamos falando de uma janela comum. E se fosse, por exemplo, aquelas portas, aqueles casarões antigos da época dos barões de café, da Paulista, que uma porta daquela, quando o cara destruiu aqueles coisas, custava uma fortuna. Uma fortuna. A janela custava uma fortuna. E ela passava a ser um bem quase que infungível. Não tinha outra igual. Aquelas casas de antiguidade de São Paulo ficavam loucos para poder comprar uma porta daquela que comprava por 10 mil e vendia por 100 mil. Dava uma restaurada nela, uma vernizada e já era. Entenderam? Isso tem que estar claro no contrato. Né? Eu estou comprando uma janela, que janela é essa? Janela bem imóvel que passará a ser móvel a partir do momento de sua demolição. Eu tenho que especificar. Entenderam? Bom, então bem imóvel, tá tranquilo. Agora nós passamos para o bem fungível e infungível. Lembrando sempre que um bem ele tem mais de uma classificação, tá, pessoal? Então essa janela aí é um bem móvel, beleza? Ou imóvel nesse momento. Mas ela é um bem fungível. Né? Acredito que vocês não devam ter escutado essa expressão, fungível e infungível. O que é um bem fungível? Lá no conceitinho que eu coloquei para vocês, eu coloquei o seguinte: é um bem móvel que pode ser substituído por outros da mesma espécie, qualidade, quantidade. Caneta Bic. Não, essa é piloto. Também móvel, fungível. Janela. Essa daqui, um bem imóvel e fungível. Celular. Bem móvel, fungível. Por quê? Se eu quebrar esse, eu compro outro igual. Beleza? Computador, eu compro outro igual. E o bem fungível? O conceito do bem fungível, ele diz, é aquele bem móvel, então ele tem que se locomover, sem se destruir, que não pode ser substituído por outros da mesma espécie, quantidade e qualidade.
seria o quê? Que tipo de bem? Só não vale olhar o exemplo que eu coloquei ali, pessoal. O que seria, então, esse bem infungível? Amo, pessoal. Algumas artes, tipo quadros, essas coisas, pode ser um bem infundível, não pode? Fungível é tudo aquilo que não pode ser substituído. Portanto, um quadro, ele não pode. Se não é, por exemplo, aqueles quadros que o cara tira a foto da Mona Lisa e fica vendendo a imagem, aquele pode, mas a própria Mona Lisa não. Sim. Isso é específico, vocês também não vão lembrar, porque vocês também são novos. Teve uma época que um senador vendeu uma vaca de leite, senador lá do Nordeste, no valor de 700 mil reais. Na realidade, ele tinha que esquentar um dinheiro que ele recebeu e descobriram. Ele falou, não, gente, comprei uma vaca. A mardita custou 700 mil reais. Quer dizer, eu vendi a vaca, né? 700 mil. Mas se a gente parar para pensar, quem gosta de rodeio aí, né, na entrada de Barretos tem lá, da Barretos, da exposição, não sei porque eu nunca fui, mas tem a estátua do boi, do touro bandido. Ele é um bem infungível. Por quê? Porque ele era único. Tanto é que o sêmen dele é vendido até hoje a preço astronômico, como diz o outro, em virtude da qualidade específica que ele tem. Então, bem infungível é aquele. Professor, uma Ferrari é um bem infungível? Depende. Ah, mas fizeram muito. Não, é aquela série que foi feita 6, um para cada continente. O Brasil só veio uma. Ela é um bem infungível. Carros antigos. Exatamente. Por quê, pessoal? Porque se eu vou descrever isso num contrato, ele tem que ser muito bem descrito, porque ele não é um quadro, ele não é um carro, ele é o carro, ele é o quadro. Aquele dono do Banco Safra, quando quebrou e foi penhorado as coisas, blá, blá, blá e tal, que fizeram busca e apreensão no itens de colecionador, claro, né? Aquilo que é específico. Veja bem, pessoal, não é aquilo que tem valor sentimental para você, tá? Que para você, você pode não vender a preço, como diz a Cristiane, o carro Santana dela não vende por preço nenhum. Só que ele não é um carro infungível. Se fosse um carro de 1.800 e não sei quanto, que só tem poucos no Brasil, ele se torna um bem infungível. Esse dono do Banco Safra, quando entraram na casa dele, não sei se vocês viram nos telejornais, garrafa de vinho. A adega dele foi avaliada em 600 mil reais. A adega de vinho, porque ele tinha vários vinhos raros. As obras de arte dele, não sei quantos milhões de reais que ficou valendo. Então, assim, para fazer a avaliação da adega, tiveram que pegar um enólogo, aqueles caras especialistas e tal. O cara ficou lá uma semana só catalogando os vinhos, teve que contratar um caminhão frigorífico com temperatura específica para tirar de um lugar e levar para outro. As obras de arte teve que contratar aqueles marchands que conhece, blá, 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 perito que desse um laudo dizendo o que era cada obra e o quanto valia cada obra. Porque o cara, uma boa parte do dinheiro desviado que ele desviou, ele investiu em obra de arte. Né? Vinho, coisas raras, exatamente porque eram bens infungíveis, de alto valor comercial. Eu advogo por um cliente, por sinal foi um ex-aluno meu, né? E ele trabalhou em garimpo e de repente virou dono de garimpo e hoje está muito bem de vida com o sócio dele e tal. E principalmente o sócio vende pedras, diamante bruto para os árabes em Dubai. Então, vira e mexe, eles estão indo para Dubai lá fazer venda. Aí ele colocou a pedrinha em cima da minha mesa. Eu falei, velho, se eu olhasse a pedrinha aí, eu ia jogar no lixo. Por quê? Porque eu não sei identificar um diamante bruto. Eu sei olhar aquele diamante que é lapidado. O bruto não. Quanto vale um diamante bruto daquele? Ele mostrou um saquinho, mais ou menos assim, cheio de pedrinha.
valia 4 milhões de reais. Saquinho pequenininho, você põe no bolso. Então, por que que os caras utilizam isso? Aquelas pedras preciosas que também algumas são infungíveis, que são diamantes raros, enfim, porque é mais fácil de você esquentar dinheiro. Dinheiro que vem de coisas ilícitas, desvio, né, droga. Os caras vão esquentando por isso. Eles são donos de garimpo, eles vendem, tá tudo registrado, tudo. Só que a Polícia Federal fica em tempo todo em cima deles, né? Porque é aquele ditado. Você pode declarar que tem 4 milhões, na realidade você tem 5 milhões ali, porque são pedrinhas, são desse tamanho, ninguém dá para perceber aquilo lá. É coisa bem, bem interessante. Bom, coisa fungível, coisa infungível. Depois eu tenho coisas consumíveis e inconsumíveis. O que são coisas consumíveis? Um carro é coisa consumível, pessoal? Uma roupa? Comida? O que vocês acham? Meu Deus do céu, vocês estão cozidos hoje, hein? Isso que é terça-feira. Ainda bem que eu não dou aula na sexta. Professor, eu estou aqui respondendo no chat, falando com o senhor, você está me chamando de cozida. Vocês estão cozidos hoje, sei lá, o povo tá meio. Ninguém aguenta mais falar nessas pandemias também, Deus que me livre. Vamos lá, Cristiano, você falou que sim. Sim, sim, sim. Carro, não. Carro não é uma coisa consumível. Tanto é que nós acabamos de falar de carro de colecionador, tem carro que leva anos. O que é uma coisa consumível? É aquela que se destrói logo no primeiro uso. Aí eu digo para vocês, roupa é consumível? Depende da qualidade da roupa, né? Depende da qualidade da roupa. O que mais? As meninas estão falando não, não, depende. Ah, eu não estou falando que é tudo um povo cozido? Como depende, gente? Não, mas se for pra mulher, ela vai num vestido numa festa só já não quer mais. Mas o vestido tá lá, Emerson. Aí o vestido tá lá. Agora, tem roupa, né? Eu não sei. Eu ouvi dizer aí numas turmas aí que o pessoal fala, eu nunca vi. Mas que você entra na internet, naquelas lojas de não sei o que também, e só põe um dia. Só naquele momento. Inclusive, ela é comestível. Né? Vocês pensaram nisso, né? Vocês são tudo umas mentes poluídas. Não é essa roupa que eu tô falando. Eu tô falando, mas não é só essa. A roupa médico que entra na sala de cirurgia, ela é descartável. Entenderam? Papel higiênico, descartável. Fralda, descartável. Papel, descartável. Então, alimentos, se destrói logo no primeiro uso. Os líquidos, isso são coisas consumíveis. Inconsumíveis são aquelas que se perfazem pelo tempo, que se mantêm no tempo. Tem uma. Ah, eu coloquei lá, eu sou um mardito também, é que eu não costumo dar essa apostila, né? Que ninguém, que não destrói nunca, eu acabei de falar, né? Joia. Abrem o sarcófago da múmia que tem 500 mil anos lá, tá lá a joia, só dá uma polidinha nela. Muitas vezes tá com a roupa, né? Tudo. Tá bonitinho o trem lá, não sei o que os caras usavam naquela época, conservou 500 mil anos. Entenderam consumível e inconsumível? Bom, professor, então, se eu for classificar essa caneta, como é que eu vou classificar? Eu vou classificar ela como um bem móvel, fungível, que eu substituo, inconsumível. Eu não vou usar ela um dia e vou jogar fora. Tá certo? O que mais, pessoal? Coisas divisíveis e indivisíveis. Me dê um exemplo de uma coisa divisível. O que é uma coisa divisível? Turma de baixo que está tudo calado. Algum alimento, professor? Alimento. Por exemplo?
Exemplo, terreno é divisível? Uma pizza, eita, uma pizza agora ia bem. Sim, Quem falou sim? O Emerson? eu tenho um terreno que é dividido. Quem falou? Tem 2 proprietários. Eu, Cristiane. Cristiane. Nossa, engraçado, não tá aparecendo você falando aqui, Cristiane. E o senhor não está aparecendo na minha tela também, eu só estou escutando, eu não consigo visualizar o senhor. Vamos ter que fazer um desencapetamento desse sistema aqui. O bicho está carregado. Terreno? Não, não é. Carolina, desculpa. Você errou. Dinheiro, professor. Dinheiro é. Alimentos é sacas de feijão, sacas de soja. Líquidos são. Dinheiro é. O ouro em pó é. Mas terreno não é. Mas como assim, professor? Eu dividi o terreno com meu irmão. Uma casa é divisível? Herança é divisível? E aí? Aí passa a ser 2 terrenos. Amanda. Herança, pessoal. Seu pai morreu, deixou uma grana lá. Grana. No caso, seria partilha. Ronaldo. Ronaldo Fenômeno. E aí, pessoal? Vocês têm mais 5 minutos de aula, hein? Vocês estão cozidos aí. Não, Larissa. Divisível não vai consumindo aos poucos. Dividir é dividir. E não dividir é não dividir. Então vamos lá. Os líquidos, eu divido. Os alimentos, eu divido. O ouro em pó, eu divido. O dinheiro, eu divido. A casa, não divido. O terreno, não divido. Uma roupa, não divido. Um celular, não divido. Por quê? O conceito diz: dividir são aqueles que podem ser fracionados em porções iguais, mantendo a mesma homogeneidade. Entenderam? Indivisíveis são aqueles que não podem ser fracionados em partes iguais, mantendo a mesma homogeneidade. Então, se eu pegar essa caneta e dividir ela no meio, vai ficar igual. O terreno não fica igual, a não ser que ele seja milimetricamente igual, o que em regra não é. O que acontece é que o Ronaldo Fenômeno acertou. Existe o desmembramento. Eu faço desmembramento de terreno, eu faço desmembramento de fazenda. No caso de herança, eu faço a partilha do valor correspondente em dinheiro. Então, o que eu pego lá? Pego as casas. Quanto que vale as casas? X. Quanto que vale a fazenda? X. Quanto tem dinheiro? X. Vingado, tanto. Somo tudo isso daí. 3 milhões, 1 milhão para cada filho. Bom, aí o filho vai dizer, eu quero a fazenda e o gado. O outro fala, eu quero as casas e o dinheiro. O outro quer não sei o que e tal. Ah, e se ficar briga entre eles? O juiz determina que vende-se tudo, por isso que daí ele passa a ser divisível, tá vendo? Vende tudo, divide o dinheiro. Entenderam? Vai tudo para leilão. Vendeu, guarda todo o dinheiro, vai para uma conta judicial, terminou de vender tudo, divide entre os herdeiros. Por isso que a gente não pode confundir o desmembramento. O terreno é desmembrado, a fazenda é desmembrada. Tá certo? Até porque vocês têm que ver que, por exemplo, tem terreno que você compra aqui em Prudente e dependendo do bairro que você comprou, ele não cabe desmembramento, não dá para você dividir. Professor, eu olhei naquelas revistas Casa e vi que o cara pegou um terreno pequeno, ou um terreno, dividiu ao meio e fez 2, como é que chama aqueles loft. Ficou super bacana, descolado e tal. Dependendo do lugar, não pode, porque o plano diretor da cidade, que define a cidade, né, ele vai dizer onde que é a fração mínima de terreno. Ou onde pode ser desmembrado e onde não pode ser desmembrado. Tá certo? Até porque quando saem os loteamentos, eles já têm que estar respeitando essa fração.
Ah, professor, eu comprei um terreno num condomínio, um terreno de 600 metros quadrados. Porra, dá para dar um trezentão para cada um? Se forem mais filhos, de repente, 200 metros quadrados para cada filho, dá para fazer lá um barraco, uma edícula. Não pode. Professor, Diga lá. em Presidente Prudente, os bairros, acho que a partir de 2006, não pode mais fazer desmembramento. Os Então, bairros criados a partir de 2006. depende os bairros, Carolina, porque... Cristiane. Quem? É a Cristiane. Ah, Cristiane. Como eu não estou vendo. Enfim. Cristiane, depende, porque depende do plano diretor. É ele que define. Por exemplo, quando o empreendedor vai fazer o loteamento aqui em Prudente, ele já sabe que naquele lugar que está fazendo, vamos imaginar, por exemplo, Novo Bom Giovanni. Agora está saindo um atrás do Novo Bom Giovanni ainda. Né? E naquela região ele já fala, bom, a fração mínima de terreno é 10 por 20. Então seria 200 metros quadrados. Menos que isso não pode desmembrar. Agora, tem bairros ainda, né, que o terreno é 30 por 40. Né, é enorme. Então, você pode desmembrar? Pode desmembrar. Você faz o projeto, leva na prefeitura, eles vão conferir o bairro, a localidade, tudo, e vão autorizar o desmembramento. Aí vai para o cartório, divide o terreno no meio. Mas isso vai depender, por exemplo, condomínio. Já no contrato que você faz no condomínio, e pelo documento que eles colocam junto à prefeitura, já está que você não pode desmembrar terreno, porque você já imaginou. Você pega um condomínio top aí, vamos colocar os Dama da vida, né? E aí compra um terreno de 600 metros quadrados e você divide em 3 e faz 3 barracos. Acabou a valorização do condomínio, né? Dos terrenos do condomínio. Então não pode. Então isso tudo é registrado, conferido pela prefeitura e depois registrado em escritura no cartório. Então quando você compra um terreno num condomínio desse, você já assina lá que você sabe que não pode, que ele tem as regras básicas, inclusive as frações de recuo. Né? Você tem que ter um X de recuo, você não pode construir janela a menos de 1,5 m do muro, tem uma série de condições que você não pode infringir. Tá certo? Eu sei, porque eu não fui avisada disso quando eu comprei um terreno em sociedade. Então, hoje eu estou com um terreno lá que eu não consigo fazer nada, vezes nada. Então, isso que é o problema, Cristiane. Por isso que eu sempre falo para todo mundo, né? Procura sempre consultar profissional. Ah, professor, mas eu vou pagar, de repente, R$ 200 num engenheiro, consultar um engenheiro. É duzentão. Como diz a Amanda aqui em cima, são 4 pizzas. Então, 4 fins de semana que você não vai comer pizza. Mas você vai ter certeza do que você está fazendo. Eu digo que cada macaco é no seu galho. Você tem um probleminha no computador, eu brinco com o pessoal de sistema. Aí você vai mexer, você aperta aqui, quando você vê, puf, estoura o computador. O cara vai lá, aperta 2 botões. Deixava tudo certo. Você pagou R$ 100 a visita dele. Aí você fala, porra, velho, você vai me cobrar 100 pau? Eu falo, então, você estuda o que eu estudei para você poder fazer, apertar esses botões certo. É mais ou menos isso. Por isso que vocês estão fazendo faculdade. Né? É um saco fazer faculdade? Lógico que é. Podia estar todo mundo largado lá, cozido no sofá, né? Mandando a mulher ou o marido fazer a janta, ou quem quer que seja, ou como diz a Amanda, pedindo uma pizza, e cochilando no sofá. Não, tá aqui escutando, o professor encheu o saco de vocês, tem um preço isso. Então, assim, eu brinco com o pessoal de eventos, né? O pessoal de eventos são os primeiros. Professor, dá para o senhor dar uma olhada no meu contrato? Não dou. Se quiser que eu olhe, você vai me pagar, você vai no meu escritório como um cliente meu, eu vou te cobrar e vou te passar o que eu acho certo. Mas, professor, eu falei, lógico que amanhã vai dar problema nesse contrato, você vai falar assim, mas o meu professor falou que estava tudo certo, aquele burro não sabia nada, me ferrou, ainda é capaz de me processar. Não, tem que ter responsabilidade. Agora, se também você contratou um engenheiro, ele falou que podia, depois não podia, você entra com uma ação contra ele de indenização, filha. Essa é a realidade. Tá certo, pessoal? Eu vou parar por aqui hoje, tá? 10 para as 8, já estou cansado.
O assunto estava interessante. Mas amanhã eu vou continuar. Amanhã não, semana que vem tem uns troços bacanas para falar aqui. Porque eu vou voltar, entendeu? Eu vou voltar no contrato de gaveta. E a grilagem. Mas vou deixar um gostinho de quero mais, né? Já estamos todo mundo cozido. Só confirmar aqui se a Camille está por aí. Karina? Professor, é a Camila, eu tô assim. Ô, Camille, eu não vi você, filha. Karina?